Você já pensou em viver num estado de constante bênção? De Deus te derramando bênção sobre bênção sobre bênção o tempo todo? E se eu disser que você já vive nesse estado? Por isso o nosso tema hoje é Memória Presente, Bênção Permanente, baseado no Salmo 103, um salmo muito bonito. Convido você a participar conosco dessa mensagem, ouvindo e compartilhando para todas as pessoas que você conhece. Caso você ainda não tenha feito a inscrição no canal, se inscreva, ative o sininho, dê um like também nesse vídeo e, como eu falei, distribua isso para abençoar todas as pessoas que você conhece. Seja muito bem-vindo a mais um momento de reflexão aqui no canal da IBNU, nesse período que nós estamos pensando e refletindo sobre a adoração. O que é uma adoração genuína? E é lógico, se for falar de adoração, você pode pegar qualquer tema bíblico e qualquer tema que envolva a vida daqueles que querem seguir a Jesus e dizer que aquilo é adoração, porque essa é a realidade. A partir do momento em que nós passamos a entender o papel de Jesus na história da humanidade, desde o seu nascimento até o seu sacrifício, e o que a Bíblia nos apresenta como a mensagem de Deus para a humanidade, ou seja, essa mensagem de resgate dessa humanidade, você vai falar. Então, tudo o que nós fazemos deve refletir a adoração. Mas isso não reflete a realidade. Isso não é um exemplo claro do que nós vemos no nosso dia a dia, porque as dificuldades, as lutas, os embates, as decepções, as frustrações, eles acabam minando o nosso desejo de ter uma vida de adoração. E a gente não pode dizer ou afirmar aqui que você deixa de ser um adorador por conta disso, mas com certeza eu imagino que você já passou por isso, que você já passou por momentos de frustração, de angústia, de lutas internas e às vezes o seu sentimento de adoração ficou um pouco prejudicado. Às vezes até dúvidas pairaram na sua cabeça. Às vezes você olhou e falou assim, será que esse Deus que tantas pessoas pregam, cantam e dizem servir, dizem viver sob a sua presença, será que esse Deus é esse Deus todo-poderoso mesmo? Por que a minha vida ela é tão cheia de dificuldades, de questões negativas, de problemas de relacionamento, de problemas financeiros? Por que tudo isso está acontecendo comigo? E a realidade é que talvez a nossa perspectiva e principalmente a nossa expectativa a respeito do que é adorar e do que é seguir nos passos que o próprio Senhor Jesus colocou aqui para nós seguirmos, ela está um pouco deturpada. E não deturpada nas consequências, nos efeitos, nos resultados dessa vida, mas deturpada naquilo que eu devo me transformar para ser um genuíno seguidor de Jesus e um genuíno adorador. Então, por isso, hoje eu queria conversar um pouco a respeito do tema Memória Presente, Bênção Permanente. Eu quero falar sobre um salmo importante, um salmo que faz parte de uma coletânea de adoração do 4º livro dos Salmos. Vocês sabem que o livro dos Salmos ele tem uma divisão em 5 tomos e existe até uma discussão a respeito do porquê dessa divisão, mas é a forma como os registros finais, ou seja, os rolos finais dos Salmos que foram encontrados e foram utilizados durante muitos anos na tradução bíblica, foram achados. Havia esses 5 tomos nos Salmos e esse é o conjunto que, a partir ali do capítulo 100, o Salmo 100, o famoso, vira até música, corinho famoso, celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. E o Salmo 103, ele é um desses salmos, mas ele é um salmo que carrega uma mensagem muito importante, uma mensagem que começa com
um convite muito especial. E é esse convite que eu queria fazer para você a partir de agora. Que você fizesse o que nós chamamos de inventário. Uma lista, um documento mental a respeito das bênçãos que Deus derramou na sua vida. E você vai perceber ao longo da nossa análise desse salmo que as bênçãos muitas vezes não vêm embrulhadas num papel brilhante, dourado, com um laço vermelho. Nem sei se dourado com vermelho combina, mas não é muito a minha área, essa área de cores. Mas não sei se você talvez está pensando que toda vez que se fala de bênção, tem que ser algo chamativo, tem que ser algo que cresce nos olhos, que enche os nossos olhos de alegria. Às vezes as bênçãos, elas vêm escondidas. Já ouviu falar daquele ditado que os menores frascos muitas vezes guardam os melhores perfumes? Eu tive uma experiência muito interessante com isso numa dessas nossas viagens ao Oriente Médio, e nós visitamos a cidade da Turquia, de Istambul, perdão, a cidade de Istambul, na Turquia. E em Istambul existem alguns mercados que são muito famosos, o Gran Bazar, que é aquele mercado que tem mais de 1000 lojas, e tem um outro mercado que é um pouco menor, que é chamado mercado das especiarias, ou mercado egípcio. E nesse mercado egípcio havia uma lojinha que vendia todas os quitutes turcos, aqueles Turkish Delights que são chamados, né, os doces turcos, que muitos deles são feitos de gelatina com açúcar. E lá havia de todo tipo, havia com pistacho, havia com castanha, havia de sabores variados e diferentes, mas lá eles também vendiam essências. E numa dessas viagens eles tinham algumas essências com nomes conhecidos, musk, rosas e tudo mais, e eram cilindros enormes, grandes cilindros, e quando você perguntava o preço, não era vendido no cilindro, era vendido em pequenos vasos. E um pequeno vaso, bem pequeno, já começava aí na ordem de $25, $30. Eu falei, o quê? Por um vaso desse tamanho de essência, vocês estão me cobrando $25, $30? Numa dessas passagens lá eu tive a coragem de comprar. Até hoje eu tenho. Já tem alguns anos isso. Até hoje eu tenho. Quando utilizo muito pouco por conta da força da essência, do cheiro forte que ela tem. Uma pequena gota já faz com que o cheiro seja visto e sentido por todos, no caso. E você percebe esse ditado fazendo muito sentido, ou seja, um pequeno vaso guarda ali um grande perfume. Às vezes as bênçãos são assim. As bênçãos elas vêm em pequenos itens, em pequenas coisas que nós não damos tanta atenção, mas elas são grandiosas na nossa vida. Por isso eu convido você, nesse momento, a ler comigo o texto que está lá no Salmo 103. E ele vai começar dizendo justamente isso, que também vai ser o início do Salmo 104, não é? A mesma frase no 103 e no 104, que diz: bendiga o Senhor a minha alma. E no caso do 104 tem até, na verdade, a mesma frase, bendiga o Senhor a minha alma, porque havia uma versão antiga que falava bendize, ó minha alma, ao Senhor, que era uma inversão da frase aqui. E continua o Salmo 103 dizendo: bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não se esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os pecados e cura todas as doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem retribui conforme as nossas iniquidades. Pois, como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente,
assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ela floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento. Tampouco se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu eterno amor, está com os que o temem e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e, como rei, domina sobre tudo o que existe. Bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem à sua palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor. Esse salmo, ele é um salmo impactante. A primeira frase que está aqui, inclusive na versão NVI, que foi a versão que eu li, no texto da NVI tem como se fosse um subtítulo. Esse subtítulo está no hebraico e ele aparece com o nome Le David. É só isso que aparece lá. Ou seja, é um salmo que é atribuído ao rei Davi. Existe alguma discussão a respeito de se Davi é o autor desse salmo ou se alguém escreveu esse salmo em homenagem a Davi, ou seja, como sendo um salmo da mesma linha dos salmos que Davi escrevia, mas, dadas as circunstâncias que nós encontramos aqui, disso que nós acabamos de ler, dos temas que são trabalhados, muitos estudiosos, e eu aí, inclusive, não me coloco como um grande estudioso, mas como alguém que tem estudado um pouco da história davídica, da história de Israel, eu consigo enxergar esse salmo como sendo um salmo de Davi por conta dos elementos que estão aqui, dos elementos que nós vamos falar já já a respeito do conteúdo desse salmo. E essa obra ela pertence a essa coleção de salmos que são tradicionalmente associados ao maior rei de Israel. E qual é a grande questão desse salmo? Por que nós entendemos ele ser um salmo davídico? Porque é um salmo que apresenta uma reflexão muito madura. Não é um salmo imprecatório, não é um salmo que deseja a morte dos inimigos, não é um salmo que clama pelo resgate do Senhor, como vários outros salmos. Não é um salmo como, por exemplo, nós vemos lá, vou até falar com vocês rapidamente aqui, o salmo de número 51, onde também um salmo davídico, o salmo que Davi fala logo no início: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Ou seja, um salmo que demonstra ali um autor consternado pelos seus pecados. Esse salmo, ele vai um pouco além. Ele reconhece o amor leal do Senhor e a sua misericórdia. Por isso ele aparenta ser um salmo do final da vida de Davi. Um salmo do final do período em que Davi estava reinando. E Davi olha para trás, vê os seus feitos, vê os seus erros e consegue expressar um louvor genuíno do fundo do seu coração aqui, indicando essas questões, essa questão que envolve o Deus misericordioso, o Deus que não pune segundo as nossas transgressões, mas um Deus que é perene, que é constante, que sempre está pronto a nos abençoar. Então, esse contexto que eu estou passando para vocês é para colocar a escrita desse salmo dentro de toda a história de Israel. Se você lembrar da história de Davi, Davi possui dois momentos da sua trajetória que são extremamente impactantes, negativamente falando, que muitas pessoas falam assim: Davi, o grande problema de Davi foi que ele não conseguiu controlar o seu ímpeto e acabou traindo a confiança do seu amigo, dormindo com a sua mulher Batseba.
O problema de Davi maior não é a traição. O problema é engendrar a morte do seu amigo, engendrar a morte do seu servo. Urias, que ali demonstrou toda a sua dedicação ao reino davídico quando ele volta do campo de batalha, e Davi quer forçar ele a ter um relacionamento com a sua mulher para esconder o seu pecado, porque ela ficou grávida. Então Davi faz um estratagema para que Urias viesse e tivesse relações com a sua esposa, e por conta disso a gravidez que seria encontrada nela fosse acusada, ou seja, fosse apontada para o próprio marido, ou seja, é o marido quem engravidou a própria mulher, não o rei. Mas Urias recusa ir dormir com a sua esposa porque os seus amigos estão no campo de batalha. E ele fica lá na casa de guarda e Davi precisa mudar a sua estratégia, falando para o seu comandante: deixa Urias na frente, na linha de frente, e quando os inimigos subirem para atacar, recue as linhas e deixe Urias morrer no combate. Isso que Davi fez. Ele pensou estrategicamente como eliminar um adversário. E esse foi o pecado que Deus apontou para Davi. Você fez isso aqui. Você matou o seu próprio irmão. E Davi se arrepende grandemente. O segundo momento da história davídica é quando ele vai fazer um recenseamento e foi orientado, inclusive, pelo seu general. Falou: meu rei, nós estamos em paz, nós não estamos em conflito. Para que nós vamos fazer um recenseamento? Para que nós vamos querer fazer essa contagem? E o que os estudiosos entendem desse texto é que Davi, na verdade, estava querendo medir a sua força, a força do seu braço, como ele era forte, como ele havia se estabelecido. E aí, o texto bíblico vai apontar que Deus pune Davi, porque depois que ele faz o recenseamento, Davi se arrepende do que ele fez. E aqui talvez é a principal característica que nós encontramos no rei Davi, que faz um contraste muito grande com o rei anterior, que é o rei Saul. O livro de Samuel, 1º e 2º Samuel, tem esse ensejo, esse desejo de apresentar esses dois modelos de reino, um reino que é rejeitado por Deus e um reino que é abençoado e vamos dizer assim, é indicado por Deus, ainda que nós saibamos do começo do livro de Samuel, que a escolha de um rei é uma escolha que não agradou a Deus. Samuel vai chorar para o Senhor, dizendo que ele foi rejeitado como profeta ali, como juiz de Israel, e Deus vai falar muito claramente para ele: não é você que está sendo rejeitado, sou eu que estou sendo rejeitado. Eles estão rejeitando a mim como o Senhor deles. E essa é uma questão muito importante, porque a partir do momento que o povo escolhe isso e Deus avisa tudo o que vai acontecer com o povo, se eles realmente aceitarem uma monarquia humana e não uma teocracia, ou seja, um Deus que governa e que lidera o seu povo, depois deles avisarem tudo isso, Deus vai setar o paradigma. Ele vai falar: olha, esse rei aqui que não ouve a instrução, que não obedece os meus preceitos, eu não quero. E o espírito se afasta de Saul. Quando Davi comete os dois pecados que nós mencionamos aqui, nos dois casos, ele reconhece o seu erro. Ele não coloca o seu status de rei acima da glória do Senhor. Ele não coloca o seu status de rei acima da sua posição de subserviência ao Deus criador e sustentador de todas as coisas. Esse Deus aqui que, como o próprio salmista vai dizer, olha o que ele fala: perdoa os pecados, cura as doenças, resgata a vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão, enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Esse Deus aqui é que Davi teme. E Davi, ao saber dos dois pecados, tanto do pecado do adultério e depois morte de Urias e do recenseamento, a primeira coisa que ele faz é: vou consultar o Senhor como eu posso me retratar. A nossa vida, a nossa luta dentro da dinâmica daquilo que nós temos vivido é uma vida de muitas lutas. Lutas conosco, lutas consigo mesmo, luta com as influências externas, com as inclinações pecaminosas do nosso coração, com a tensão que nós encontramos entre seguir uma vida santa e digna diante do Senhor e todas as oportunidades que nós recebemos das influências externas,
inclinações, na verdade das propostas indecentes que nos são feitas, não é? Você tem ali propostas na área, a gente pode falar no caso de Davi, como ele também sucumbiu a algo assim, na proposta na área sexual, nós temos propostas na área financeira, nós temos propostas principalmente na área psicológica, né? O nosso ego sendo constantemente massageado pelas propagandas, pelo marketing, dizendo que nós podemos adquirir, que nós devemos comprar, que nós devemos levantar ali o nosso status social, e muitos de nós nos endividamos por conta de propagandas que nós acabamos entrando, que nós acabamos aceitando, não entendendo ou não parando para pensar se aquilo que nós estamos querendo adquirir e comprar glorifica a Deus. Ou seja, será que o que eu quero comprar e adquirir é simplesmente para o meu status, para vamos dizer assim, para a minha exaltação no meio dos meus pares, das pessoas que estão ao meu redor? Ou será que eu compro algo para glorificar a Deus? Porque até os nossos bens glorificam a Deus. Não sei se você percebeu aqui no final do Salmo, né? Parece uma coisa meio doida, mas ele diz: bendiga o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Ou seja, tudo que Deus criou deve bendizer ao Senhor. Então, quando nós fazemos mau uso daquilo que Deus colocou em nossas mãos, nós não estamos executando isso aqui, nós não estamos bendizendo ao Senhor, adorando ao Senhor. E aí, nessa nossa luta, nós entramos em xeque, nós entramos em vamos dizer assim, numa espiral de autocomiseração, de autoflagelo. Eu não presto para nada, eu não consigo sair dessa rotina, eu não consigo fazer nada para mudar o meu status, quando na verdade deveríamos estar fazendo isso aqui que Davi fez, que é o convite que eu fiz para vocês agora há pouco. Conta as bênçãos, lista as bênçãos, veja a fidelidade do Senhor e você vai se surpreender. Você vai se surpreender com o quanto que Deus fez. Tem um hino muito conhecido, né? Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez. Hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. E como eu tinha falado a questão do vaso pequeno que recebe os melhores perfumes, muitas vezes a bênção não vai ser algo vistoso. Não vai ser uma troca de veículo, não vai ser uma casa nova, não vai ser uma elevação no trabalho, uma promoção, um curso que você fez. Vai ser o próprio Deus segurando a sua mão em misericórdia para não derramar sobre nós a punição que nós mereceríamos. E aí o que nós vamos ter? Dentro desse contexto, a gente começa esse salmo e ele fala de uma forma muito interessante a principal posição que nós devemos assumir, ou seja, esse louvor pessoal, esse louvor que surge dentro de nós, que nós devemos expressar com a nossa vida, ele traz para nós essa realidade, quanto nós já temos sido beneficiados por Deus. Olha, muito interessante o verso 1, como diz: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. E aqui tem duas palavrinhas muito importantes. Primeiro, é justamente essa ideia de bendizer. A palavra bendizer aqui, no português, né, falar bem de, ou seja, fale bem do Senhor, minha alma. E o verbo no hebraico é um verbo que está no imperativo. Bendize, por isso foi traduzido como bendiga, não é? Porque é um imperativo. Davi está dizendo para a sua alma: vai lá e bendiga o Senhor, faça esse exercício, louve ao Senhor. Louve ao Senhor o quê? A minha alma. Louve ao Senhor o que mais? Todo o meu ser. E aqui o verbo hebraico, o substantivo hebraico, ele é extremamente impactante. É o verbo, o substantivo kereb. E esse substantivo, que indica que todo o meu ser, a melhor tradução talvez fosse as minhas entranhas. Meu intestino, meu estômago,
A gente, depois do período ali, do período medieval, as poesias, foi subindo um pouco o centro das emoções. Ficou agora no coração, o sentimento está no coração. Shakespeare vai falar muito sobre a questão do coração. Mas antigamente, o centro dos sentimentos, do desejo, eram as entranhas. E por que é interessante esse substantivo, como eu mencionei? Porque ele aparece, para vocês terem uma ideia, no momento mais importante de Israel. Quando Israel vai se identificar com o seu Deus e vai ver o poder máximo desse Deus sendo máximo para nós, tá? Calma. Mas assim, vai ver o poder que Deus demonstra ali no Egito, diante de um povo muito mais forte e eles ali como escravos. Esse substantivo vai aparecer quando Deus fala para os israelitas que eles deveriam sacrificar um cordeiro. E ele diz o seguinte, olha, não deve se jogar nada fora desse cordeiro. Vocês devem comê-lo não feito na água e nem cru. Vocês têm que assá-lo no fogo. E quando vocês forem comer, vocês vão comer cabeças, pés e as entranhas. Isso está lá em Êxodo capítulo 12, se você quiser ler depois. Está descrito lá em Moisés falando para o povo que as entranhas precisavam ser comidas. Se não conseguissem comer o cordeiro inteiro até o dia seguinte, deveriam queimá-lo por completo, como um sacrifício, o resto do sacrifício. E é óbvio, você lembra, com o sangue desse cordeiro que foi sacrificado na Páscoa ali, foi a instituição da Páscoa dos pães sem fermento, o sangue que foi aspergido nas portas dos hebreus que estavam presos no Egito, protegeu os hebreus da passagem do anjo da morte, quando o anjo visitou o Egito e matou todos os primogênitos, Deus demonstrando ali parte do seu poder, mas para o Egito era o poder sobre a vida e a morte. Então o faraó entendeu, realmente esse Deus que os hebreus servem é maior do que os deuses do Egito, porque ele controla a vida e a morte. Então, esse substantivo é muito importante aqui. Davi está dizendo, tudo que está em mim, tudo deve bendizer ao Senhor. E ele vai elencar uma série de motivos, a gente já leu aqui. Não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos, porque ele começa falando justamente do perdão de Deus. Se nada você pudesse elencar na sua vida, que eu acho muito difícil, muito difícil, mas se nada você pudesse elencar na sua vida como uma bênção clara de Deus sobre você, eu não prosperei, eu não consigo trabalho, eu não consigo me relacionar bem com as pessoas, não tenho nada para louvar, para adorar, para bendizer o Senhor. Se você não tivesse nada, isso aqui já seria motivo suficiente para você louvar. Ele que perdoa todos os seus pecados. No conceito antigo, na mentalidade antiga, o pecado, ele trazia a morte. Ou seja, quando você errava, e a lei de Moisés está cheio de coisas assim, há uma lei, por exemplo, muito interessante a respeito dos animais, né? Principalmente dos animais capazes de tirar a vida, como um boi, como uma vaca, mas principalmente um boi. Se você tem um boi, você sabe que ele é bravo, isso está lá em Levítico, e você não amarrar esse boi de uma forma correta, ele se soltar e matar alguém, você vai morrer. Ou seja, o seu erro causou a morte de alguém, por isso você vai pagar com a sua própria vida. Está lá na lei. Então, o pecado, ele era capaz de apontar ou de direcionar a sua vida para a morte. E Davi vem aqui e diz, ele perdoa todos os pecados. Isso já é motivo de gratidão. Porque o que a história da Bíblia vai nos mostrar é que por conta do pecado que entrou na humanidade lá no Gênesis e como representante de toda a humanidade, ali Adão e Eva, o casal representante da humanidade, eles carregam agora essa marca por toda a geração, todos nós estávamos condenados. Todos nós estávamos a caminho da sepultura. E a visão hebraica aqui desse momento, principalmente do momento em que Davi está vivendo, é de um lugar onde você está, vamos dizer assim, fixado, você não consegue se libertar, você não consegue nem louvar o Senhor da sepultura, o famoso Sheol, como diz o hebraico. Lá do Sheol não tem louvor, lá do Sheol não tem interação, você fica lá por toda a eternidade.
Essa é a visão. Essa visão vai se desenvolver ao longo do Antigo Testamento. Daniel vai trazer a visão também dos inimigos de Deus, né? Desse dualismo que não é um dualismo equalitário, ou seja, não é que os inimigos de Deus têm força contra Deus, mas aparecem essas figuras a partir ali das profecias de Daniel. E depois no Novo Testamento, Jesus vai deixar muito claro a respeito do que ele chama de Guiena, daquele lugar de choro e ranger de dentes. Depois Apocalipse vai tratar muito disso. Todos nós estávamos caminhando para lá. Mas por conta do amor desse Deus, ele perdoa todos os nossos pecados e vai continuar. Ele também cura todas as doenças. Muitas pessoas sentem dificuldade de louvar e de adorar quando estão doentes. Quando adquirem algum problema ali na sua saúde e às vezes até problemas crônicos. Mas eu conheço histórias de pessoas que mais louvaram ao Senhor com defeitos incríveis, até congênitos. Existe um grande palestrante que roda o mundo, eu realmente esqueci o nome dele nesse momento, mas ele dá palestras de motivação em várias empresas. Ele não tem os braços e as pernas. Será que ele não tinha motivo suficiente para criticar a Deus? Como que você me fez assim? Ele louva o Senhor. Ele agradece por estar vivo. Ele agradece a Deus pelas bênçãos que Deus derrama na vida dele. Hoje, ele com certeza tem uma agenda e um passaporte mais carimbado que a grande maioria dos que estão aqui me ouvindo. Não é? Ele viaja o mundo inteiro, conhece lugares diferentes. Então, assim, existem elementos suficientes na vida dele que ele pode olhar para Deus e falar: Deus, obrigado, bendito seja o teu nome. E muitas vezes a gente, por uma gripe, por uma doença que estende um pouco mais, esquece de louvar o Senhor. Nós precisamos lembrar dos feitos do Senhor. E ele ainda fala, ele resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Davi aqui está falando muito da sua própria experiência. Ele, em vários momentos da sua trajetória, principalmente enquanto Saul ainda era rei, teve a sua vida colocada em risco. Teve a sua vida colocada em xeque. Talvez em alguns momentos ele até pensou que ia morrer. Você imagina o caso lá de En-Gedi, quando Saul entra na caverna para aliviar o ventre, está lá escrito em 1 Samuel, e Davi está com seus homens dentro da caverna. Ele imagina assim, rapaz, se Saul me ouvir aqui agora, se alguém der um espirro, Saul chama os guardas e nós todos vamos morrer. O Senhor o livrou da sepultura. O Senhor o preservou. Davi morre em velhice. Ele não morre numa guerra, não morre numa batalha, ele morre de velho. E assim ele pode louvar ao Senhor por conta disso, e que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Muitos de nós, muitas vezes, não damos valor àquilo que nós temos hoje. E por procurar, por buscar crescer, expandir os nossos bens e as nossas riquezas, nós podemos nos enrolar e perder a perspectiva que nós devemos ter de que Deus não nos deixa faltar nada. Ainda que falte, ainda que venha a ter uma falta material, nós temos uma certeza futura de que Deus vai nos dar tudo o que foi prometido pelo seu Filho. Nós vamos viver com Ele no reino. Apocalipse fala de ruas de ouro em Jerusalém. E Jerusalém, a rua é onde você pisa, onde passam carros, as ruas lá são feitas de ouro. Ou seja, aquilo que é mais valorizado na nossa época é para ser pisado na próxima realidade, no fim dos tempos. Então, essa realidade, ela deve sempre estar na nossa mente. O nosso louvor não pode estar vinculado àquilo que eu tenho ou àquilo que eu quero ter, que é o principal, os meus desejos, as minhas inclinações. E aqui deixa eu fazer só uma ressalva, não tem problema você querer ter uma vida melhor. Não tem problema você querer buscar uma vida melhor. Tem problema você tornar isso o alvo da sua existência. Eu só existo, eu só sou gente se eu tiver isso, se eu tiver aquilo, se eu atingir tal índice, tal status, tal posição, se eu fizer tais e tais viagens. Não, aprenda a adorar o Senhor com o que você tem hoje. Com o que você tem hoje. Talvez seja isso que está faltando na sua vida. Você reconhecer Deus em todos os seus caminhos com o que você tem hoje. E Deus vai ser benéfico com você, vai ser generoso, vai entregar muito mais do que você merece. Porque Ele já tem feito isso. Nós merecíamos a morte. E Deus
nos perdoou de todos os nossos pecados. E aí o texto vai continuar dizendo: Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, indicando o caminho que Israel deveria seguir, e os seus feitos ele fez diante dos israelitas, aqueles que caminhavam com Moisés pelo deserto e depois entraram na terra prometida a Israel, prometida também a Isaac, prometida também a Abraão, e eles vão lá ocupar a terra que Deus havia dado a eles. E Deus manifesta todos esses feitos. O Senhor é compassivo e misericordioso. Nessa trajetória nós temos vários momentos em que Deus falou: vou eliminar esse povo. E Moisés intercede e Deus fala: tudo bem, vou dar uma outra chance. Isso está descrito lá na Torá, depois você pode ler lá no Pentateuco, os 5 primeiros livros. Não acusa sem cessar. Ele não fica o tempo todo apontando os nossos erros, nem fica ressentido para sempre. O livro de Juízes fala isso de uma forma incrível. Quantas e quantas vezes Deus olha para o sofrimento de Israel e não consegue conter a sua misericórdia. Não consegue segurar a sua misericórdia. E aí vem o texto que para mim é o texto central desse salmo, quando diz aqui no verso 10, não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Se Deus fosse nos punir conforme as nossas iniquidades. Todos nós já teríamos sido eliminados. Porque Deus é santo, santo, santo. Com Deus não habita o pecado. Mas Deus não nos trata conforme os nossos pecados. Essa é uma realidade muito dura de aceitar. Muito difícil, porque parece que para a nossa realidade de sofrimento, de dor e de peso, Deus está nos punindo. Deus está segurando a sua mão. Existem muitas consequências dos pecados e das falhas que nós cometemos que nós precisamos enfrentar, sim. Mas Deus não permite que todo o peso do pecado e da nossa falha recaia sobre nós. Ele é misericordioso. E o texto continua: pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E aí ele ainda diz mais: como o Oriente é longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. É como se ele esquecesse do que a gente fez. É como se ele mandasse isso para longe da nossa presença, para que nós não venhamos a ser expostos constantemente à nossa falha. Nós cometemos falhas, nós cometemos erros. Qual é o nosso papel? O que nós devemos fazer? Nós devemos pedir perdão. Nós devemos genuinamente nos arrepender. E nós devemos continuar caminhando. Não devemos ficar presos com peso na consciência. Ai, meu Deus vai me punir, ele vai lembrar disso. O texto diz, ele lança para longe as nossas transgressões. Por isso, pare de se culpar. Pare de ficar achando que o que você tem sofrido, se você tem passado por alguma dificuldade e sofrimento, é resultado de um pecado que você cometeu lá atrás. Se você pediu perdão genuinamente, o próprio Deus esqueceu isso. E Ele quer continuar caminhando com você. Então esqueça, siga a própria vida. Se tiver consequências, assuma as consequências, mas siga louvando e adorando o Senhor. Não volte aos caminhos do erro. Corrija o erro e siga na direção dos ensinamentos e dos preceitos de Deus. Olha o que o texto vai falar sobre esse Deus. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. E o motivo é muito claro. O motivo para essa compaixão está logo no verso seguinte. Pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Como pó, nós podemos voltar a ser pó instantaneamente. Foi quase como o Thanos aqui da série da Marvel, né? Que estala o dedo e metade vira pó. Deus pode fazer isso. Ele lembra que nós somos pó. Ele lembra que foi do pó que ele formou a gente. Ele sabe das nossas limitações e das nossas dificuldades. E aí o salmista utiliza até uma poesia muito bonita aqui para indicar a perspectiva de Deus a respeito da vida do homem. Porque do ponto de vista de Deus, quem é o homem? Quem sou eu?
Quem é você que me ouve aqui? Quem somos nós diante do Deus Criador e sustentador do todo o universo? Eu fiz uma analogia uma vez que eu acho muito válida para esse tipo de pensamento e de análise. Você pega um barbante de, sei lá, 10 quilômetros de barbante. E você amarra ele numa ponta e estica ele por 10 quilômetros. Se esse barbante esticado, os 10 quilômetros, fossem o período de existência que nós temos até o ano de 2025, desde a criação do mundo até o ponto que nós vivemos hoje, o que seria a sua vida nesse barbante? Quanto desse barbante a sua vida ocuparia? Nós podemos dizer que seria um tracinho no barbante. Seria um pequeno sinal no barbante. Olha o que ele vai dizer aqui. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo. E aqui parece que ele está usando aquela analogia do dente de leão. Já viu o dente de leão? Que é aquele matinho que surge, que tem um monte de pininhos para fora. Porque ele diz o seguinte, que se vai quando o vento sopra. Tampouco se sabe mais o lugar que ocupava. A partir do momento que bate o vento naquele negócio, ele sai voando, ele some no meio da relva. Ele some no meio do gramado, ele some no meio do mato. E ninguém nem lembra qual era a posição que aquilo ali estava. Ele está falando que essa é a melhor exemplificação da vida. Ou seja, nós passamos aqui por um pequeno pedaço de tempo. E ainda assim, o amor leal do Senhor, o seu eterno amor, esse amor leal que o hebraico traduz a palavra hesed, é a palavra que é um amor de uma fidelidade que não se rompe. É o amor que Deus demonstrou com Abraão lá em Gênesis capítulo 15, ao passar no meio dos animais abertos e deixando Abraão dormindo. Eu tenho a palavra aqui. Eu vou garantir a minha palavra. Eu vou garantir que vocês vão cumprir os meus propósitos. É esse amor leal, o amor eterno, que está com os que o temem e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, falando da bênção geracional, a bênção de Deus que cai sobre a figura do patriarca e é derramada na vida dos filhos. Você, meu querido e minha querida que estão aqui, se você já é pai, se você já é mãe, você tem a oportunidade de ser canal de bênção para a sua família, quando você entende quem é o Deus que você adora. Se você entrega essas suas dificuldades, lutas, anseios, medos ao Senhor, e você passa a adorá-lo a partir desse inventário que você fez do que Deus já entregou na sua vida, você se torna um canal de bênção para os seus descendentes. E ele diz, a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com quem? Com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. Uma vida de adoração passa por isso, por reconhecimento da ação de Deus na nossa vida. Reconhecimento da ação de Deus na nossa história, a nossa história que começa lá na concepção, a história que é carregada pelos meus pais, pelos meus avós, pelos meus bisavós, toda a trajetória que vai se desenvolvendo até eu chegar onde eu estou. Essa história, ela é mantida e sustentada por esse Deus, para que hoje você estivesse ouvindo essa mensagem, ouvindo isso que o texto bíblico tem a nos dizer. E se você já inclinou seu coração para o Senhor, se você já reconheceu a sua pequenez, a sua incapacidade de salvar-se a si mesmo, arrependeu-se dos seus pecados, das suas falhas, das suas culpas, essas falhas que são carregadas por você por conta da sua humanidade, e você entregou a sua salvação, a sua esperança ao sacrifício de Cristo na cruz, que tem o poder pelo sangue derramado lá, de te libertar da morte, você hoje tem a possibilidade de olhar para trás e buscar, escrutinar, ver quais foram as bênçãos que o Senhor derramou para que você chegasse hoje aqui. Talvez essa não seja a sua realidade. Talvez você está ouvindo uma mensagem porque você está numa situação de desespero.
Talvez você estava buscando alguma coisa e você falou de bênçãos eternas. Como que isso funciona? Como que a gente consegue ter essa bênção permanente? Como que eu mudo a minha história, a minha trajetória? Como que eu mudo aquilo que está para o que minha vida está se encaminhando? Como que eu transformo a minha vida? Você precisa fazer isso. Você precisa olhar para a sua vida. Você precisa olhar para trás. Você precisa buscar na sua vida os elementos que apontam para essa bênção de Deus. Renovar a sua memória. Relembrar os feitos que Deus realizou na sua vida. Às vezes não vão ser coisas grandiosas. Nossa, realmente eu não merecia aquela promoção e ganhei. Nossa, de repente eu botei lá numa rifa do supermercado, ganhei um carro. Nossa, eu fui liberto da morte, quase atravessando a rua, não vi o ônibus freou em cima. Às vezes vão ser assim, nossa, eu falhei com alguma pessoa, eu falhei com um amigo e com uma amiga, e ela teve misericórdia e me perdoou. Nossa, eu tive pensamentos muito obscuros, eu tive pensamentos até de morte, mas por algum motivo esses pensamentos saíram da minha cabeça. Tudo isso aponta para as bênçãos de Deus na sua vida. E você tem que estar atento a isso. E aí diz o final do texto, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Ele é o Senhor de toda a história. Por isso o meu convite para você nesse momento é esse, o que o texto vai finalizar aqui. Bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos. Nem os seres celestiais estão fora da esfera de poder do Senhor e desse chamado de adoração. Isaías 6 fala ali com muita clareza a respeito dos serafins que continuamente diante do Senhor cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, a sua glória que é demonstrada na criação. Esses seres também louvam. E são convidados aqui a bendizer o Senhor. Vocês que obedecem a sua palavra, ou seja, os anjos que estão sujeitos a obedecer à palavra do Senhor. Bendigam os exércitos do Senhor. Todos, ou seja, bendigam o Senhor todos os seus exércitos. Vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Nós que estamos aqui, que fazemos parte dessa família e que entramos no exército do Senhor, com esse exército que luta contra as trevas, que tem uma vitória final garantida, nós somos convocados a bendizer o Senhor. E por final, bendigam o Senhor todas as suas obras e em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor a minha alma. Esse é o meu convite para você. Que você bendiga o Senhor. Que você encontre na sua vida e na sua trajetória os elementos que apontam para as bênçãos de Deus sendo derramadas na sua vida. Quando a memória está presente, a bênção é permanente. E ainda que você enfrente intempéries, lutas, dificuldades, medos, ansiedades, no momento em que você deposita tudo isso aos pés do Senhor e você bendiz o seu nome, você é inundado de paz. E você vai continuar vivendo sobre essa constante bênção de Deus. Que Ele o abençoe, que você possa fazer isso todos os dias da sua vida.